Voltamos! E agora a gente vai para novidades. Tã. A partir deste módulo, vamos também começar as vivências da hipnose cósmica. Se você ainda não conhece a hipnose cósmica, ela também faz parte do SACC. Vamos explicar de onde vem essa história. Então Jesus explicou-lhes: com certeza asseguro vocês que, se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenarão a este monte: ergue-te daqui e lança-te ao mar. E assim acontecerá. 21, né? 22. E tudo o que pedirem em oração, crendo recebido, receberão. Gente, coloquei aqui. Esse aqui é o 21, 21 e o 21, 22. 21, 21, 21, 22. Tava aqui, dei uma pausada aí, eu tô programando um vídeo para lançar 21 e 21. Geralmente eu estou lançando vídeo 21 e 21 ou 12 e 12. Vocês estão entendendo, né? Os portais. Como é que se criam esses portais? Prepara quando chegar no módulo 12, hein? Tá? Ó, creme de la creme. Então vamos lá. Essa história da figueira foi quando Jesus falou e a figueira secou. Tá, Mateus 21, 21, 21, 22. Gente, eu não sou pastor, padre, né? Clérigo, nada disso. Sou hipnólogo, numerólogo, mesa, né? Como você já sabe. Só que, dentro do aspecto da numerologia cósmica, vocês já sabem, né? A gente já falou do 18, 18, 18, 19, 18, 20, do Mateus. Mateus é muito rico nisso. Por quê? Porque Mateus narra os ensinamentos de Jesus. E Jesus ensinou leis cósmicas. Então, né? Muitas vezes o 21, 21 aparece para você, o 21, 22 aparece para você, para te dar uma ideia de um endereço, de um lugar onde você vai achar aquilo que é aquela mensagem que está sendo passada para você naquele momento, né? Então, o 21, 21 fala sobre fé, né? E o 21, 22 fala: tudo que pedirem em oração, crendo recebido, receberão. É muito importante nós nos atentarmos para os tempos verbais do ensinamento, tá bom? Vamos lá, eu não vou falar sobre fé agora. A fé, a gente vai trabalhar isso lá no módulo 10, tá? Vou falar sobre isso agora. Agora a gente vai falar sobre conexão C, conexão cósmica. Vou chamar de conexão cósmica. Então a gente vai ficar no 21, 22. Então, na hora que você vê no relógio 21, 21, você pode lembrar disso. Na hora que você vê no relógio 21, 22, você pode lembrar disso. Tá bom? Você vai lembrar que 21, 2 mais 1, 3. 21, 21 é uma forma de dizer 3, 3. Porque não importa se o 3 aparece aqui, tem dois pontinhos no meio e outro 3. Continua sendo 33, tá? Porque a gente está falando só do número, tudo bem? E o 21, 22, se você for reduzir para um número só, 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, nós temos o 34. 34, por exemplo, 3, 4 pode significar consulta com mesa, C, M, M vale 4. Por exemplo, às vezes alguém passando a informação para você, fazer uma consulta com mesa, comigo, por exemplo. Estou te dando exemplos, mas a gente vai trabalhar isso lá no módulo 12, tá? Estou só pavimentando aqui para você. Então, preste muita atenção nos tempos verbais. E tudo, é tudo, que pedirem em oração, crendo recebido, receberão. Então vamos lá. Tudo que pedirem, o verbo está no presente. Crendo recebido, o verbo está no passado. Receberão, o verbo está no futuro. Presente é agora. O passado já passou. E o futuro está no futuro. Isso é o que a gente entende para a gente agora, quando a gente pensa em termos de tempos verbais. A mente, gente, ela tem uma dificuldade de processar tempos no futuro, porque é como se fosse uma coisa que não existisse. Sempre que quando a gente trabalha em hipnose, a gente não usa o tempo futuro, né? A gente usa o tempo presente para as coisas que a gente quer alcançar e o tempo passado para as coisas que a gente quer superar, ressignificar, né?
Então, só que aqui é outro tempo. É o Kairos. É o tempo de Deus. E o tempo de Deus é muito rápido também. Então, tudo que eu pedi em oração, pedi. Eu acredito que ele já me deu, porque eu conheço a natureza dele. Então, eu já recebi, porque passou rapidinho. O futuro já chegou muito rápido. O X da questão aqui é que o tempo é o tempo de Deus. Por isso que o IRTT do número do tempo é importante para você entender o que está sendo dito aqui na prática. Não é só entender, é aprender, né? Para colocar isso em prática. E como é que a gente coloca isso em prática? Vamos lá. O que significa oração? A oração é a comunicação com o Criador. Vocês vão ver usando muitas vezes o explicar, explicando, explicado. Explicar, explicando, explicado. Vamos lá. Comunicação com o Criador. É uma comunicação. Uma comunicação tem eu querendo falar com alguém e a mensagem que eu estou passando. O principal ponto da gente considerar uma coisa como uma oração é com quem eu estou me comunicando, ou seja, com o Criador. Como que eu faço isso? Pai nosso que estás no céu. É um exemplo. Existem várias formas de oração. O que eu não sabia é que a hipnose cósmica ela é formatada numa forma de oração. Eu vou explicar para vocês como é que funciona uma hipnose cósmica. E no que a hipnose cósmica é diferente da hipnose quântica tradicional, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mais sobre isso, vou colocar online, aberto no YouTube, tá? Esse vídeo depois de um tempo ele vai ficar aberto para divulgar o trabalho também, pode até ser. Eu posso até aproveitar esse vídeo, enfim, não sei. A hipnose, toda hipnose na verdade é quântica, porque a mente ela não é física, a mente é quântica, a mente está no nível quântico. O nível quântico é um nível que é menor que um átomo. Volta lá no curso básico da vida para você entender sobre quântico, tá? Aí, então, a diferença entre a hipnose tradicional e a hipnose quântica é que as pessoas que trabalham com hipnose quântica já sabem do mundo quântico. Então, aplicam técnicas que vão além do que já era aplicado na tradicional. Porque a pessoa tradicional nem sabe que a hipnose é quântica em si, naturalmente, porque a mente é quântica. A mente é informação. A mente é um campo de informação. A mente é um campo de energia. Né? A mente não é o cérebro. Então, só que, e aí eu comecei trabalhando com hipnose quântica. Vou contar para vocês. Tinha estudado hipnose, hipnose, hipnose. Estava sentado no sofá, indo tomar banho, e meu orientador me disse: você vai trabalhar com hipnose quântica. E eu não tinha ouvido falar, até aquele momento, a palavra hipnose junto com a quântica. Aí eu levei um susto. Não conhecia. E falei: se existe, tá bom. Pedi pro Criador. Eu já tinha aprendido sobre a lei da conexão cósmica. Sobre, não é a lei, é um princípio, gente, porque nós somos parte do Criador. O Criador é tudo que existe, nós estamos dentro dele. Então, é intrínseco, é inerente, é uma coisa que é. Então, assim, a gente só precisa tomar consciência disso e como usar isso na prática, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Como me apropriar? Como aprender esse ensinamento e colocar na prática? Tudo que eu pedi, sabendo que ele me dá, ele já me deu. Pronto. Que é rápido o tempo dele, não é no meu. O tempo dele é rápido. É todo o tempo. Então eu pedi pro Criador. Falei, me dá esse conhecimento. Do ponto de vista energético, ele me deu. E o conhecimento acontece naturalmente. Deixa eu até me arrumar aqui pra ficar bonitinho, gente. É porque achei que a câmera tá um pouquinho torta. Deixa eu me organizar aqui pra ficar tranquilo. Ó, viu? Vocês viram como é que as coisas são, né, gente? Isso é fantástico.
eu tô aqui gravando e aí eu tô olhando pra cá. Uma tela só. Mas eu não fico olhando pra cá. Porque senão, né? Fica fora do foco. Mas aí de repente algo veio e me vira pra cá. Eu vi que tava torto aqui. Eu falei, mas a câmera tá ficando torta. E aí, antes da câmera cair, eu já tinha sido avisado. A intuição é isso. Uma coisa tá indo no fluxo. E aí deu tempo de parar. Mas isso aqui é legal para você ver o que uma coisa está acontecendo. De repente você recebe um aviso. Opa, aí você para e segue o aviso. Tá? A gente está falando sobre o quê? Sobre a oração. Como é que a hipnose, como é que eu percebi a diferença, ou a evolução da hipnose para a hipnose cósmica? Porque eu ainda nem divulguei muito isso, tá, gente? Eu ainda nem coloquei claramente para as pessoas o que é hipnose cósmica. A verdade, a primeira vez que eu estou falando sobre isso é agora. Por quê? Porque quando eu comecei, porque como é que eram feitas as minhas sessões? Eu recebi a gente pede a permissão para a pessoa, né? Ó, a gente pode falar sobre tudo? Porque, às vezes, gente, uma das regras da hipnose é a seguinte: a pessoa está com problema de ansiedade. Aí as pessoas, às vezes, na hipnose têm uma rigidez um pouco. A pessoa chega assim, a pessoa está ansiosa. E ela está lá engordando muito. Mas ela chegou pedindo para tratar o hábito que ela tem de roer a unha. A gente só vai tratar o hábito de roer a unha porque foi o que ela pediu. Aí a pessoa chegar para mim e falar, não, peraí, a gente pode falar sobre tudo? Então, e aí, a pessoa com empatia comigo, ela permite que eu fale sobre tudo e a gente pode tratar causas mais profundas. Então a gente não fica só na superficialidade. E eu recebo orientação o tempo todo. Como é que eu fui recebendo orientação o tempo todo? O fato de ir praticando hipnose o tempo todo foi fazendo com que a minha intuição fosse ficando aprimorada. Porque a intuição é como um músculo. Ó, opa, 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 lá de cá. Tá. Ó, é um músculo. Se eu malho, ele fica forte. Como é que eu praticava? Fazendo hipnose com as outras pessoas. Fazendo auto-hipnose comigo mesmo. À medida que eu ia trabalhando, eu ia percebendo ideias que não eram necessariamente minhas. Só que eu comecei a dar valor para as ideias de acordo com o que eu comecei a avaliar o resultado do que aconteceria se eu fizesse, se eu colocasse em prática aquilo que aquelas ideias estavam vindo na minha cabeça falando. Geralmente numa sessão, na frequência elevada, as ideias eram ótimas, as pessoas indo, transformação, 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 transformação. Hoje eu confio, mas no início eu não confiava. Isso eu falo para vocês depois. O X da questão é que chegou um momento em que o que eu fazia, ia fazer as coisas sendo conduzido o tempo todo, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu também não era bobo, eu ia seguindo a condução. Porque quando eu comecei, eu ouvia e falava assim, vou seguir a técnica, não vou seguir a intuição. Gente, intuição é um nome para a gente falar sobre comunicação multidimensional. Se você está numa religião, às vezes protestante ou católica, você pode dizer assim, quem me falou foi o Espírito Santo. Se você está numa religião de base espírita, você pode falar assim, quem me falou foi um espírito. No meu caso, por exemplo, gente, eu comecei esse trabalho vindo da mecânica quântica. Eu passei por uma fase em que eu fiquei frustrado com a doença do meu pai. Passei por todas e todas as técnicas possíveis para buscar curar meu pai, porque a medicina não tinha cura. Parei de acreditar em Deus, do jeito pelo menos que eu comprei a ideia inicialmente. E aí fui procurar na medicina algo que tinha, não tinha medicina, eu fui procurar medicina quântica. Não sabia o que era física quântica. Na hora que eu cheguei na medicina quântica, eu falei, meu Deus, Deus, né? Nunca deixei de acreditar na verdade da gente. A gente sabe. Mas tem gente que não acredita e tá tudo bem, tá? Se você tá aqui e você não acredita, também tá tudo bem. Continua aqui com a gente. Você não precisa acreditar para depois vir acreditar ou para. Você precisa só experimentar. Escolher experimentar o processo, tá bom? Tô falando aqui minha experiência pessoal, tá, gente? Quando eu fui estudar mecânica quântica depois, foi quando eu cheguei lá eu comecei estudando lá em Ribeiro, medicina quântica. Aí quando eu cheguei na medicina quântica, eu falei, mas tem uma coisa que eu não sei, muons. Ah, na base, pré-requisito.
Não vou entender isso aqui direito se eu não tiver o pré-requisito. Procurar mecânica quântica. Foi quando eu cheguei no Helicóptero. Depois eu vou contar minha experiência com o Helicóptero e vou publicar no canal. Fica mais claro para você, porque fala justamente sobre isso. Sobre a lei. A lei da conexão. O Helicóptero falou isso claro. Gente, olha o tempo verbal. Crendo, recebido no passado, receberão no futuro. Mas não tinha caído a ficha de que o tempo era diferente. Gente, eu só fui entender o conceito de Cronos e Kairos depois que eu recebia a canalização do, da numerologia ser. Porque eu comecei a receber o significado de cada ser aos poucos. Eu chamo de canalização, tá, gente? É porque assim, se eu canalizo aqui, se eu estou falando aqui é uma canalização. Mas se eu pego e escrevo a canalização, dependendo da linguagem que você está acostumado, chama de psicografia, porque né, eu escrevia canalização, ou psicofonia, porque para mim é tudo canalização. Mas algumas pessoas falam psicografar, depende da cultura, né? Algumas pessoas vão dizer que aquela voz da intuição que você fala é do seu mentor espiritual, né? Se for a gente for falar do seu guardião, né? Dos seres que te protegem, que cuidam, que estão do outro lado da vida. Então, quando eu estava fazendo hipnose, os meus orientadores, depois da sessão de hipnose, eu começava a questionar. Por que eu faço assim? Por que isso é assim? Por que isso é assado? E aí, quando eu entendi a lei, e eu via 1818, depois eu entendi que quando eu via 1818, o Criador, porque eu tenho aproximação muito grande com ele, estava falando comigo, me mostrando uma coisa que eu precisava saber. O endereço era Mateus 1818. Eu via muito 21, 21, beijo. Muito 21, 21. Ter fé. E aí é engraçado que quando eu vi o 21, 22, 21, 21, eu parava de pensar, por que deu 21, 21, né? Qual o motivo do 21, 21? Tá aparecendo ali. E de repente, enquanto eu tava meditando sobre isso, já virou pro 22, então eu acabava vendo o 21, 22 depois. E aí, Hélio Couto fez o link. Então eu já tinha entendido o 18, 18, que eu já expliquei para você no módulo passado, agora eu vou explicar para você o 21, 22. Quando eu estava fazendo as secções, a primeira coisa que eu fazia era. Aí, gente, eu tive vários problemas, várias fases, né? Porque eu tive vários problemas nas sessões, porque as pessoas iam para multidimensionalmente, se desdobravam, aí elas sofriam vários ataques energéticos de outras vidas, então eu ficava tratando, limpando muita coisa complicada. Eu tive. Era uma hipnose cansativa de fazer. Aí eu falei, poxa, tem um jeito, falei com o meu orientador, tem um jeito da gente fazer isso mais fácil, mais leve, mais harmônico. Beleza, vou fazer o decreto. Foi quando veio o decreto de solicitação de ajuste da fonte. E aí, coloquei o decreto. E aí, pedia para as pessoas fazerem o decreto antes de fazerem as sessões. E aí, já havia sessões muito mais gostosas. E eu fecho o decreto com o quê? Fonte, surpreenda-nos maravilhosamente. E aí, eu falei, pô, que legal. Gente, já parou pra pensar? Criador, surpreenda-nos maravilhosamente. Chamava de fonte, tá, gente? É uma outra forma de falar. Até aquele momento, eu não acreditava no Criador tão próximo. Eu acreditava que a vida tinha uma fonte e que essa fonte estava em algum lugar aí e tudo bem. Já tive várias experiências depois que me trouxe o sentimento de proximidade, que é o que eu estou falando para você hoje. A gente vai falar mais sobre isso depois. O que acontece é que, de repente, eu já começava a sessão falando: vamos pedir para a fonte, o Criador, nos surpreender maravilhosamente nessa sessão? Vamos. E aí, existe uma lei, a lei da mente. Eu não vou falar muito sobre ela agora. Mas a lei da mente diz que quando um pensamento é colocado e recebido pela mente inconsciente, pela mente subconsciente, a mente subconsciente faz com que isso vire realidade no mundo físico. Isso é lógico, isso é mera ressonância, mas eu não vou falar sobre isso agora. É a chamada lei da mente. O que quer que seja plantado da mente inconsciente faz parte vai viver, a pessoa vai experimentar aquilo na realidade física. Gente, é óbvio isso. É por isso que a gente experimenta um monte de coisa complicada nessa vida. Porque é o que está na nossa mente inconsciente hoje. Por isso que a gente está fazendo o IRTT para limpar, para viver outra vida melhor. A gente está fazendo isso. Só que, aí eu falava assim, não, a gente fez uma hipnose maravilhosa. Aí eu falava, vamos embalar essa hipnose como um grande pedido ao Criador
para que ele plante esse pedido na sua mente inconsciente, no lugar mais fértil, e que ela se manifeste na sua vida. Pronto. Gente, o que aconteceu? Eu pegava a hipnose, já começava falando com o criador antes. E no final, a gente pedia para o criador depositar, plantar, né? Eu falava, eu gosto muito da metáfora do semeador, da parábola do semeador. E plantava. Vocês pararam para pensar quantas leis cósmicas a gente trabalhou junto? Foi a lei da concordância, porque eu pedia com o cliente, ele concordava, ligou na terra, ligou no céu, pedido para o criador, e ó, na hipnose. No processo ali que a gente estava concentrado e ó, em oração. Porque a oração, gente, não é só aquele Pai Nosso. Não, a hipnose é, nesse momento, a hipnose cósmica, uma forma de oração. Porque eu estou concentrado, com foco definido, direcionado para o Criador. Comunicação, oração. Então eu estava com a... Gente, a conexão cósmica é um princípio. A lei da concordância e da correspondência são leis. Um princípio é maior que uma lei. Por que a gente está usando a lei em vez do princípio? Porque o problema do princípio é que conexão cósmica é aqui, ó. Criador, hoje eu quero comer batata doce. Não, não, peraí, não quero mais comer batata doce, não. Eu quero comer batata frita. Não quero comer batata frita, não. Eu quero comer inhame. Não quero inhame. Como você está conectado com o criador o tempo todo, é a história do restaurante. Você está pedindo para o garçom, para entregar para o cozinheiro, um monte de pedidos e corta o transforma de pedido. Não deixa o tempo. Não deixa o receberão no tempo dele, para o tempo de cá, acontecer. Porque a energia, ele nos dá na hora. Ou seja, quando a gente pede alguma coisa, ele nos dá a coisa que vai fazer com que o que a gente pediu aconteça. Só que se eu pedir outra coisa logo depois, eu anulei o primeiro pedido. E eu fico anulando os meus próprios pedidos o tempo todo. Isso é autossabotagem. E a gente ficava se auto-sabotando o tempo todo. Só que quando a gente trabalha com a lei da concordância, estou eu aqui e você. É isso. Ficou. Ponto. Para você falar assim, agora a gente não quer. Então, ali estabilizou o pedido e deixa acontecer. E agora você espera acontecer. Pronto. E ainda mais o que a gente está pedindo, hein? Porque sozinho você saberia pedir o que eu estou te ensinando a pedir? Claro, mas lá na frente você não precisa de Wesley Newton para pedir nada. Você é co-criador junto, você co-cria junto. Só que você precisou passar por etapas para saber que quem co-cria, co-cria junto. Co-cria junto com quem? Gente, se eu passar na rua, tô bravo, desconectado. Passou o carro e me cortou. E eu fiquei muito bravo. E eu quero que você vá para. E se da minha frequência baixa tem um ser que está passando do meu lado, do outro lado da vida, e olhar para mim e falar assim: posso fazer isso para você? Você fica me devendo uma. Acabei de fazer um contrato com você do outro lado para prejudicar outra pessoa. Um contrato inconsciente, mas eu verbalizei, eu estou produzindo isso na matéria. Quantos contratos inconscientes a gente tem? Inclusive, é uma das coisas que eu meço para você na próxima sessão, tá? Se tiver algum contrato te pedindo, te atrapalhando, eu vou te falar, tá? Mas isso não é assunto para agora. O que eu quero dizer é que nós somos conectados o tempo todo. Nós nos desconectamos pela nossa autossabotagem. E como está no livre-arbítrio, né? A probabilidade de você se auto-sabotar, nesse caso aqui, é muito pequena, porque ele é feito justamente para diminuir sua probabilidade de sabotagem, porque é justamente uma mentoria. E a mentoria é personalizada. Eu tô com você o tempo todo. Eu vou lá, e aí, avançou de etapa? Vamos fazer o pedido, conferiu o pedido, fez o pedido, tô com você o tempo todo para te apoiar. Teve medo? Tá com medo de quê? Vamos entender isso. Tô com você o tempo todo. Isso faz diferença. A mentoria não é só o conteúdo, não é só a conexão. A mentoria é um mentor. E eu quero mentorar
1 milhão de pessoas focadas. Se o Criador entender que eu sou habilitado para fazer isso. Colocar todo mundo na frequência legal. Me ajuda, tá? Compartilha. Mesmo que não mentore, tá, gente? Mesmo que não mentore. Só com a carta, se você entendeu e tratou harmoniosamente as questões familiares ali, dentro de casa, basta você ser mentorado, então. Você vai saber ajudar. É claro que às vezes é mais fácil uma outra pessoa de casa. Gente, santo de casa sim faz milagre, tá? Casa de ferreiro, espeto é de ferro. Pelo menos aqui em casa é assim. Se na sua casa não for, fala comigo, hein? Vou fazer hipnose cósmica. E, sendo a hipnose cósmica uma comunicação com o Criador, eu vou fazer uma hipnose cósmica quando utilizando o mesmo pedido no final que a gente já concordou. De modo que eu vou estar utilizando, além do princípio de conexão cósmica, eu estou utilizando também as leis cósmicas da concordância, correspondência. Eu vou mexer com um monte de lei. Quanto mais leis eu mexo, mais potência eu coloco no nosso trabalho. Porque o que impede de você, o que me impedia, o que te impedia de alcançar o que você queria, o que a gente quer, não é o Criador, somos nós mesmos. O Criador está de braço aberto o tempo todo. Está de braço aberto para você agora, através de mim. Porque nós somos partes do Criador. O método APF é isso. Dentro do SACC, você já sabe, utilizamos o método APF para atingirmos o nosso objetivo. O objetivo foi escrito errado. Vocês já me conhecem, né? Eu vou corrigir. Gente, vocês imaginam se eu não tivesse colocado o 8 como número, se não tivesse sido colocado o 8 como número mentor, né? Dentro do SACC, utilizamos o método APF para atingirmos nosso objetivo de iniciarmos a superação dos desequilíbrios e co-criarmos harmonia em nossas vidas com apenas 12, apenas, né, gente? São fantásticas essas etapas. Em apenas 12 passos que podem facilmente ser realizados em 60 dias. Tem gente que está realizando antes, tá? As causas de nossas desarmonias estão nas sombras do inconsciente. Vou falar alguns exemplos, por exemplo. Exemplo número 1. O número 1 em harmonia é ação. Em sombra, em desarmonia, depressão. A ausência de ação é depressão. Excesso, por exemplo, egoísmo. Número 2, em harmonia, cooperação. Em sombra, solidão, submissão. O número 3, em harmonia, criatividade. Em sombra, pode ser bloqueio criativo ou superficialidade. Número 4, em harmonia, estrutura. Em sombra, desorganização, rigidez, instabilidade. Você vê, pode ser fragilidade, a ausência, porque a sombra ela tem dois lados. Ela pode ser excesso, pode ser a completa falta. Ou a falta. Porque a harmonia é mais ou menos aqui, ó. Você vê a galáxia, gente? Se você parar pra olhar, a maior parte das estrelas está mais ou menos aqui assim, ó. No Equador. A harmonia assim, ó. Foge muito da curva, né? Então, estrutura, número 4, é harmonia e estrutura. Estabilidade. Em sombra pode ser instabilidade total ou rigidez absoluta. Sabe os extremos? Claro que não precisa ser absoluto. Achar o meio termo. O número 5, em harmonia, liberdade. Em sombra, a rotina pode ser totalmente monótona ou pode ser impossível estar tendo mudança o tempo todo. O 6, em harmonia, amor. Em sombra, pode ser o isolamento emocional ou controle excessivo da família. Você está entendendo? Número 7, harmonia, sabedoria. Em sombra, desconexão espiritual ou isolamento intelectual. Você tem tanto conhecimento que você não quer passar para ninguém. Ou então acha que não tem conhecimento nenhum. Então acha que você precisa de mais. Nunca está pronto. Número 8, em harmonia, abundância.
Em sombra, pode ser falta de ambição. Em excesso, ganância. Sabe a pessoa que é avareza? Então, o 8 é a harmonia da justiça, do dinheiro. O -8, avareza, tudo pra mim. O 9 é a harmonia com paixão. Em desarmonia, egoísmo ou sacrificar-se em excesso. Vamos lá. Mais profundo agora. 10 exemplos de sombra para cada número. No número 1, em harmonia, ação, a gente já falou. Em sombra, depressão, egoísmo, impulsividade, teimosia, falta de empatia, falta de iniciativa, autoritarismo, insensibilidade, arrogância, o individualismo excessivo. Vocês estão vendo o tanto de sombra que a gente está? Todos esses problemas estão ligados. Depressão, gente. A depressão está ligada à sombra do número 1. Você está entendendo tanto de coisa? Vou olhar para cá direitinho, para olhar para vocês aqui. Peraí. Você está entendendo o tanto de coisas que a gente trata com o IRTT das sombras dos números? Você está entendendo o passeio que a gente está dando agora? O passo que a gente está dando. Número 2 é harmonia e cooperação. Em sombra, solidão, submissão, manipulação emocional, falta de confiança, dependência excessiva, medo de confronto, medo de dizer não. Agora você vai dizer não harmoniosamente. Dependência excessiva. Imagina, parar de pedir permissão para ser você. Medo de confronto, a gente falou, né? Passividade, indecisão, insegurança emocional, necessidade constante de aprovação. Número 3, em harmonia e criatividade, mas em sombra. Bloqueio criativo, superficialidade, a gente já falou, né? Fofoca excessiva, falta de foco, comunicação enganosa, dificuldade em ouvir os outros, exibicionismo, mentiras constantes, comportamento dramático, narcisismo. Número 4, em harmonia, estrutura, a gente já falou. Em sombra, desorganização, rigidez, a gente já falou. Tô aumentando aqui para você, tô dando aos poucos. Rigidez, resistência à mudança, controlador excessivo, falta de criatividade, teimosia, falta de adaptabilidade, perfeccionismo obsessivo, teimosia, falta de flexibilidade. Número 5, em harmonia e liberdade, em sombra, rotina monótona, impulsividade, irresponsabilidade, fuga de compromissos, fuga de comportamento arriscado, falta de planejamento, instabilidade emocional, falta de responsabilidade, falta de compromisso, comportamento caótico, ao tanto de coisa que nós estamos tratando com o IRTT, do 5, a sombra do 5. Número 6, em harmonia de novo, aumentando. Em harmonia, amor. Em sombra, isolamento emocional, controle excessivo, manipulação, falta de limites pessoais, sacrificar-se demais pelos outros, crítica excessiva, intolerância. Aqui também tem o saber dizer não. Porque, na verdade, gente, sombra ressoa com sombra, sombra se comunica com sombra. Crítica excessiva, intolerância, julgamentos, ciúmes, relacionamentos tóxicos, gente. Isso é... Relacionamentos, ó, né, abusos. Sombra no 6. Número 7, em harmonia e sabedoria. Em sombra, desconexão espiritual, isolamento intelectual, introspecção demais. Ah, estou introspectivo, né? Ceticismo excessivo, não acredito em nada, tudo tem que ser comprovado, falta de clareza mental, obsessão por conhecimento nunca é suficiente. Você vê como as sombras se comunicam? Às vezes uma ideia, uma coisa, um comportamento está falando com várias sombras, de vários números. Por isso que a gente está tratando todos juntos. Falta de clareza mental, obsessão por conhecimento, solidão, dificuldade em se relacionar. Ó, interessante. A sombra do 7 conversando com a sombra do 6, questão de relacionamento. Isolamento social,
Sombra do 7 conversando com a sombra do 6. Paranoia. Desinteresse pelo mundo material. Ou é material ou é espiritual, né? O 8, em harmonia e abundância. Em sombra, falta de opção, ganância, obsessão pelo sucesso material, falta de ética dos negócios, controle excessivo dos outros, falta de generosidade, materialismo extremo, manipulação financeira, escravidão ao trabalho, falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. 9, em harmonia com paixão, em sombra, egoísmo, sacrificar-se em excesso pelos outros, vitimização, fuga das responsabilidades pessoais, julgamento excessivo dos outros, idealismo irrealista. Isso é muito interessante. Ressentimento, autossacrifício prejudicial, passa da conta. Manipulação emocional disfarçada de ajuda, altruísmo forçado. Essas sombras representam os desafios que cada número pode enfrentar e trabalhar, com o SACC e o MAC, a Mentoria Aventura da Consciência, te ajuda a transformá-las em estados mais equilibrados e harmoniosos. Continuamos juntos nessa jornada de autodescoberta e crescimento. E é isso aí, gente. O que eu preciso que você faça? Me passe. Vamos continuar com Criando Harmonia no próximo módulo. Preciso que você me fale no mínimo 6 pessoas que fazem parte da sua vida de uma forma muito próxima. Não precisa ser físico. Não precisa morar na mesma casa. Pessoas com quem você interage trocando energia. Pode ser por telefone, pode ser no WhatsApp, pode ser no trabalho. Para que da próxima leitura que eu faço dentro da sua próximo módulo, eu veja quais interferências, como é que estão acontecendo essas interferências de campo, tá? Como é que as energias de vocês estão interagindo, para a gente conversar, tá? Eu vou te passar um feedback muito bom, tá? De como está acontecendo o seu campo, para a gente poder trabalhar bem a partir do módulo 5, tá bom? Eu vou dizer para você... Não vou dizer para você, não. Vai ficar aí, módulo 5, Criador, surpreenda-nos maravilhosamente, tá bom? Gente, gratidão por finalizarmos esse módulo. 37, 33. E é isso aí, tá bom? Um beijo do coração de cada um de vocês. E agora, vou dar tchauzinho pra vocês. E ó, próximo módulo, vocês vão receber. Vai ser assim, ó. Vou mandar uma mensagem no celular pra você, conversando. E ó, ficou com dúvida? Veja esse vídeo várias vezes. Eu vou colocar o vídeo do YouTube escondido, tá? Só você vai acessar. Vou te mandar um link, só você acessa. E não precisa compartilhar com ninguém, mas se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Eu vou gravar um do meu, colocar no YouTube para você ter uma ideia de como é que é, né? Para as pessoas terem ideia, mas o seu, gente, é diferente, tá? Cada pessoa tem uma necessidade, então eu vou fazer de acordo com você, tá? É uma sessão com mesa, então eu vou estar com a mesa do lado, eu vou ficar medindo coisas, então vai ser muito legal. Se você tiver dúvida, você me pergunta no WhatsApp, porque você tem meu WhatsApp, né? Esse trabalho pressupõe uma comunicação direta, tá? Essa mentoria pressupõe a comunicação direta. Então, você tem meu WhatsApp e a gente se comunica, porque nós vamos até a fase 12, conversando direitinho, tá bom? E nós vamos fechar a fase 12 tendo sido surpreendidos maravilhosamente. Toca aqui, beleza? Até o próximo módulo! Tchau, tchau!